Bem-vindas ao nosso podcast O que Elas Querem, onde vamos descobrir as melhores formas de melhorar nossa saúde e levar uma vida mais leve. Eu, Keren, médica psiquiatra. E eu, Andréia, médica endocrinologista. Estamos aqui hoje para falar sobre sono com a especialista, a Lorena, que vai falar para nós tudo que ela sabe aí desse universo do sono infantil. Bem-vinda, Lorena. Obrigada, Lorena. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui, gente. Sono é, assim, o que eu vivo, o que eu respiro. Então, vou falar muito, hein? Sim, super. É um assunto muito bem-vindo. A gente tem um público de muitas mães, então vai ser muito legal. E a Lorena, ela é criadora da página Bebezen. E ela também faz consultoria, né, Lorena? Isso mesmo, gente. Então, sou fundadora da Bebezen, em que eu atendo as famílias, tenho os cursos de sono hoje também. Tem muito conteúdo gratuito na página também, então aquela pessoa que quer ir lá fuçar, ela vê live, conteúdo. E também do Instituto do Sono Infantil, que eu formo profissionais da minha área. Então, que eu ensino como ser consultora de sono infantil. Ah, que legal. Super bom. É uma área assim que hoje em dia eu vejo que as mães têm mais essa rede de apoio profissional, né? Do que antigamente era mais na raça. Então, ajuda bastante. Só chegavam no né? psiquiatra enlouquecidas. Porque o bebê não dormia e aí elas não dormiam também, não sabia o que fazer. Era só aquela coisa, minha tia falou que é assim, minha mãe, mas não tinha essa internet tão que ajudava realmente. Eu falo que o mundo, ele vai evoluindo e algumas coisas vêm para o bem, graças a Deus, né? E informação de qualidade do sono infantil é algo que veio para o bem. Sim. Então, antigamente, tinham muitas informações, igual vocês falaram, a tia disse, a avó disse, e o número aí, né, de morte súbita do lactente era muito maior. Então, hoje a gente já tem informações de qualidade, de confiança, um bebê que tem, né, um desenvolvimento melhor, inclusive. Antigamente também, né, as mães, elas tinham qual profissão? Cuidar dos filhos e do marido. Hoje em dia, além de ser mãe, você tem que trabalhar, você tem que ter uma vida social, né? Você tem que estar aí na sociedade também. Então, elas buscam essa qualidade de sono para elas e para os filhos, graças a Deus. E, Lorena, você falou da morte súbita. Por quê, né, que ainda acontece a morte súbita, né? E quais são os fatores que levam, né, a criança a não sobreviver por, né, se sufocar durante a noite? Bom, nem sempre acham a causa exata, mas um berço seguro ajuda muito, né? Ajudou muito, vem ajudando a reduzir esse percentual, graças a Deus. Então, aquele berço limpo, não limpo de limpeza, isso também, claro, mas aquele berço que não tem nada dentro, não tem o kit berço, não tem um travesseiro, não tem coberta, principalmente para aquele bebezinho que ainda é bem estático, aquele bebê de até 6 meses de vida, mas assim, de preferência até 1 ano, que ainda são bem bebezinhos, aquele berço que não enche de almofada, não enche de bichinho. Então, isso é muito importante. E a posição para dormir também. Então, o indicado até 6 meses de vida é barriga para cima. Lógico que tem os bebês que já viram antes, e aí os pais têm que ficar mais de olho, mas o indicado é barriga para cima. E antigamente, o bebê nascia, automaticamente era colocado de bruços. Tanto que hoje a gente recebe muito palpite dos nossos pais, das nossas avós. Coloca esse menino de bruços que ele vai dormir. Mas já se sabe, né, que não é a melhor posição em termos de segurança do sono. Então não dá para ter naninha, essas coisas, nada, porque toda criança ganha. Nasceu, olha, um naninha para criança. Então, para aquele bebezinho estático, aquele bebezinho que acabou de nascer, que não vira, desvira, que não tem uma coordenação motora muito boa, a naninha, de fato, ela pode ser um perigo para o sono, porque ela pode ficar em cima do rostinho dele e ele não conseguir tirar, igual uma coberta. E fora se é aquela naninha que tem um olhinho que sai, né? Então, se for escolher uma naninha, escolha ela toda de tecido, sem nada que saia, porque às vezes ele vai comer o narizinho
bebezinho, né? Uhum. E realmente a naninha, quando eles já estão um pouquinho mais velhos, já tem uma coordenação melhor, é um apego muito bom para o sono, a naninha, muito positiva para o sono, gera uma segurança boa, mas não tem como um bebezinho que acabou de nascer ter uma naninha. Deixar lá, né? assim. Não. E Lorena, qual é o principal erro que os pais cometem na questão do sono mesmo? Bom, eu digo assim, o sono, ele tem muito a ver com limites. Então, o sono, por mais que tenha todo um aspecto biológico, de rotina por trás, a parte da rotina, ela é fácil. Se a família compreende o bebê, ela vai saber respeitar aquele bebê, aquele ritmo do bebê. Agora, dar limites, ensinar comportamentos que são positivos para o sono, essa é a parte difícil. Porque falta de informação correta, claro, né? Alguns costumes que vêm aí desde sempre, alguns mitos também, a falta de tempo, muitas das vezes, a correria, dar limites, ensinar, não é fácil. Envolve falar um não muitas das vezes quando o bebê queria receber um sim, e isso vai gerar toda uma frustração e envolve um aspecto emocional daquela mãe, principalmente quando tem a ver com a amamentação, e aí ela começa a entrar numa bola de neve, e sair dessa bola de neve não é fácil. Então, sem dúvida alguma, um dos maiores erros tem a ver, sim, com as questões comportamentais, com o ensinar. Nossa, e desde tão recém-nascido, ele já tem os comportamentos para ajustar? Então, é claro que você não vai pegar um recém-nascido e vai falar assim com ele, olha, dormir aqui no seu berço e daqui você não sai, né? Então, a gente vai dando pequenos limites e de uma forma, além de gradativa, respeitosa, lúdica, né? Não é pegar uma criança de 6 meses e falar, tá na hora de dormir, já te falei, vai dormir. Não. Né? A gente tem a forma de limitar essa criança e muitas das vezes ela nem sabe que está sendo limitada. Né? A gente não precisa dizer um não usando a palavra não, inclusive. Então, a gente vai dando pequenos limites e sim, né, desde o nascimento, esse bebê precisa de ser conduzido. Não é um bebê que tem que estar na condução da casa. Como que eu deixo um bebê ou uma criança imatura conduzir o que é o melhor para ele? Mas isso não é fácil. Sim. Né? Estar no comando, trabalhando com uma outra pessoa imatura do outro lado, você tem que doar o seu tempo para aquilo, você tem que gastar sua energia, às vezes, num final de expediente, onde você só quer sua cama, mexer no seu celularzinho lá, quietinha, sem ninguém te incomodar, e tem um bebê ou uma criança que está tentando se impor de certa forma. Mas ela não tenta isso por maldade. Não. Sim. Ela tenta isso por um instinto. Ela é imatura, né? E ela não sabe quando dormir, que para dormir ela tem que fechar o olho, ficar quietinha, né? Que para dormir no berço ou no local que a família escolheu. E é você que vai ensinando, você que vai colocando esses limites, tudo de acordo com a fase da vida. E logo no começo, assim, a mãe levou o nenenzinho para casa, então acabou de chegar em casa. Qual que é a primeira rotina, assim, que faz mais? É deixar mesmo ele dormir e mamar tudo livre? Ou já tem um período para respeitar, que é o ideal? Então, eu falo que tem alguns conceitos que as pessoas têm que, às vezes, eles são incompatíveis com o objetivo que elas querem. Então, para toda decisão que você vai tomar, você tem que entender que tem uma consequência. Né? Esse bebê que acabou de nascer, obviamente, ninguém vai colocar ele de dieta. Então, assim, quando fala, ele pode mamar livre, claro, ele tem o direito dele, ele tem que encher a barriguinha, ele tem que ganhar peso, né? Mas até um bebê que mama em livre demanda, ele tem um certo ritmo. E hoje, até já entrando um pouquinho aí nesse assunto do mamar livre, que é a famosa livre demanda, é um conceito que eu falo que tem várias interpretações. Tem aquela mãe que fala, ai, meu filho está em livre demanda, então ele chora e ele vai para o peito.
será que isso é livre demanda? O que é livre demanda? Né? A livre demanda, ela, de uma forma equilibrada, até pensando em questões emocionais do bebê, daquela família também, é um bebê mamar sempre que tiver fome. E ele vai mamar. Só que para essa mãe saber quando o filho tem fome ou não, ela precisa saber amamentar. Porque senão ela acha que aquele bebê está mamando e ele está lá no peito fazendo hora. Ela precisa saber dar uma mamada de qualidade, ofertar essa mamada para o bebê e entender o ritmo desse bebê. Entender que se esse bebê encheu a barriguinha às 9 da manhã e às 10 da manhã ele está chorando ou reclamando, é pouco provável que seja fome. Essa mãe, ela pode voltar esse bebê para mamada? É claro que ela pode, não tem problema nenhum, não tem nada que a proíba de fazer isso, é uma ótima forma de acalento. Mas ela precisa compreender que todas as atitudes vão ter uma consequência. Então, se ela passar o dia todo ensinando para esse bebê que tudo quanto é choro que ele tiver é no peito ou na mamadeira que ele vai resolver, isso vai ter uma consequência mais cedo ou mais tarde no sono dele. E no sono dela também. Então, quando me perguntam, tem problema? Eu falo, não tem. Mas o que você quer? Porque hoje isso é uma delícia. É uma delícia, você tá por conta, é muito gostoso amamentar, principalmente depois que passa aqueles perrenguezinhos do início. Mas e daqui a pouco? O seu filho vai começar a acostumar que tudo quanto é chorinho ele vai mamar. E aí ele vai querer isso dia e noite. E vai chegar um ponto que você vai ficar cansada. Então, por que não construir desde o início qualidade de sono, equilíbrio? Né? E dá pra gente ter um equilíbrio entre sono e amamentação. Né? Então, esse bebê ele tem um ritmo de sono, um ritmo de fome. E se essa família não tem essa informação, ela confunde. Ela não sabe o que é fome, o que é sono, ela não sabe se o bebê está de barriguinha cheia. E às vezes ela faz isso porque ela foi mal informada ou às vezes ela faz isso porque ela não teve a informação correta. E às vezes porque ela não sabe das consequências num futuro breve. Quer resolver o problema na hora ali, né? Sem difícil, pensar. né, gente? Não é fácil mesmo. É difícil. Um bebê chorando, um bebê com cólica. Ninguém quer ver um bebê chorando, né? Mas quando a gente tem uma rotina que a gente entende o ritmo dele e respeita aquele ritmo, lógico, se esse bebê não está com nenhum desconforto, é um bebê que vai ficar bem, em geral. Então, a chance daquela mãe compreender melhor, não, peraí, agora ele tá chorando porque ele tá com sono, peraí, vou ajudar ele, né? Ele já mamou, já tá de barriguinha cheia, e nem sempre a mãe, ela se prepara pro sono. Sim. Então, as coisas vão embolando. E quanto tempo depois da mamada dá pra colocar o bebê pra dormir? Porque tem bebê que já vai meio sonolento, assim, Sim. né? Já tá meio sonolento quando ele tá mamando, ele fica cansado e aí dorme. Pode dormir logo em seguida? Sim. Tem algum problema? O bebê que acabou de nascer, que é aquele recém-nascido até 28 dias de vida, ou recém-chegado, que eu chamo muito até 3 meses de vida, aquele bebê da esterogestação, ele é um bebê que inevitavelmente ele vai dormir mamando. Então eu falo que tem as famílias também que chegam assim assustadas. Ai, meu bebê tem 1 mês, ele tá dormindo mamando. E elas adoram falar o termo vai viciar. Ele vai viciar. Eu falo, calma. Que aí você vai dormir assim, né? Seu bebê não vai viciar em nada. Seu bebê acabou de nascer, ele nem sabe que ele nasceu. Ele vai dormir mamando em muitas mamadas. É um bebê muito sonolento. Mamar gasta muita energia. Seja peito, seja mamadeira e principalmente peito, né? Ele tem que estimular aquela mama. É muito lindo esse processo da amamentação. E ele vai dormir mamando. E dormir mamando, gente, não é o problema. O problema que muitas das vezes afeta o sono é o ter que mamar para dormir. É aquele bebê que tá de barriguinha cheia e a mãe volta pro peito ou pra mamadeira porque quer induzir o sono dele. E aí que começa a bola de neve. Então esse bebê que acabou de nascer principalmente,
tem problema nenhum. Ele tá mamando, ele dorme, é inevitável mesmo, né? Mas lógico, a gente entendendo o ritmo dele, a gente vai calcular mais ou menos os momentos de mamada, sono, para que não encontre justamente com a hora do sono, porque perde a qualidade da mamada, fica aquela mamada preguiçosa, às vezes a mãe não tem certeza se ele encheu a barriguinha, e para evitar criar essa associação muito forte com o mamar para dormir. Mas aí você dá para tirar a criança do peito e aí coloca no berço ou deixa um tempo ali no peito ainda quando você vê que já dormiu? Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de mamada efetiva. Como tudo relacionado a sono e amamentação, gosto de trabalhar com equilíbrio, que eu acho que hoje é o que falta muito, é esse equilíbrio. O bebê tá mamando, deixou de sugar e deglutir de forma ativa, que é aquela mamada que ele tá, botando leite para dentro mesmo. A mãe estimula, troca a mama, ajuda. O bebê que acabou de nascer, ela tem que incomodar ele um pouquinho durante a mamada, senão ele fica só dormindo, e aí não enche barriga. E aí, quando a mamada já não tá naquela fase ativa mais, ela pode, de fato, tirar ele da mama. E provavelmente esse bebê, se não tá dormindo ainda, ele vai dormir enquanto arrota. Isso o bebê mais novinho, né? E aí dormiu, coloca no local do sono. O bebê mais velho, passou de 4 meses, 5 meses, eu brinco muito que só dorme mamando se a mãe quer. Seja peito, seja mamadeira, que é um bebê que já tem um ritmo que a gente consegue levar para acabar as mamadas acordado. E aí, quais são as estratégias para depois, então, que ele já passou desses primeiros momentos, e aí o bebê tá, assim, mais preguiçosinho, acaba adormecendo só no colo. Quais as estratégias para tirar esse vício? Olha a palavra vício, hein, gente? Esse hábito. Esse né? hábito. Coitado deles. Então, uma rotina bem conduzida, que você compreenda qual o momento que ele vai ter fome, qual o momento que ele vai ter sono, é essencial. Senão, junta tudo. Tá na hora do sono, tá na hora da fome, tudo junto. E aí, menino vai comer, menino vai dormir. Né? Tem que comer para dormir, tem que dormir para comer. Bom, então essa rotina é essencial, porque essa mãe, ela já sabe o que está por vir. Ela já sabe, mais ou menos tal hora vai vir a fome. E mais ou menos tal hora vai vir o sono. Então ela se organiza para um não bater com o outro, para esse bebê se alimentar bem e também dormir no momento correto. Isso é uma estratégia que eu falo que é a base de tudo, uma rotina bem conduzida. E o outro ponto, eu dependo muito dessa família evitar com que aconteça, não guardar propositalmente a mamada para a hora do sono, porque aí também é sacanagem com o bebê, né, gente? Pedir Já para tá ele com dormir, sono, já tá com sono, né? E eu sempre falo com ela, vocês já comeram com sono? É desagradável, né? A mamada, por mais que tenha toda aquela parte da conexão, do elo, né, do amor, ela tem a parte da alimentação também. Então, esse bebê, ele precisa de encher a barriguinha. Então, não guardar propositalmente para a hora do sono. E a questão do colo, que você me perguntou, né? Essa mãe, ela não necessariamente precisa de, quando o bebê nasce, já colocar no berço para adormecer por si só. Eu falo que não querer que o bebê use do colo para dormir, a gente tem 3 motivos bases, assim. Primeiro, tem aquela mãe que leu que é legal, que viu aquela influenciadora fazendo com o bebê dela, colocando ele no berço para adormecer sozinho, e ela acha legal. Tá na moda. Nossa, quero que o meu bebê adormeça sozinho. A menina acabou de nascer, ela já tá colocando no berço e ele vai dormir sozinho. Não. Pode até ser que durma, porque o bebê que acabou de nascer é muito sonolento, então às vezes ele vai dormir. Mas não é o nosso foco com o bebê que acabou de nascer. Colocar no berço para pegar no sono por si só. Se isso acontece, é uma coisa mais natural mesmo. Não é um ensinamento que a gente deve começar no dia que o bebê nasce. Lógico, tem alguma proibição? De forma alguma. Viu que o bebê, né, tá gostando? Estimula, né? Mas tem aquela mãe que, de fato, ela tem algum problema na coluna, ou o bebê pesa 12 quilos com 6 meses e ela fala, bom,
não dou conta. Uhum. Eu preciso, sei lá, eu tenho uma hérnia aqui na coluna, eu preciso Sim. que ele durma por si só. Então, ela tem um motivo concreto para ensinar, né? E tem aquela família que tá vendo o quê? Dormir no colo e ir pro berço apagado tá fazendo com que o bebê não aceite o berço. Ou acorde várias vezes na madrugada querendo colo. Eu atendo várias famílias que o bebê passa a madrugada no colo. E aí essa família, ela tem realmente uma questão de saúde, saúde física, mental, que precisa com que esse bebê seja estimulado a adormecer por si só. Então ela precisa de começar todo esse processo. Eu vejo algumas mães, né, que passam comigo no consultório e que elas falam desse bebê, né, que ele não consegue dormir a madrugada inteira. Claro, depois dos 6 meses, ele não tem ele sempre acorda para mamar, ou então chora muito, sem ter alguma doença, ou algo que cause um transtorno, pelo menos agudo, né? E aí elas falam, olha, eu não consigo mais, né? Eu tô muito estressada, eu fico muito irritada, aí eu já não quero mais pegar, eu já não quero mais estar com ele. E isso acaba realmente causando um transtorno para toda a família. E o bebê sente isso, né? Aí quanto mais a mãe ou a família está assim, mais o bebê vai ficar sem dormir. E qual que é o manejo, assim, Lorena? Como que você aborda essa família para que o bebê fique mais calmo, mas que também a mãe, né, e os pais fiquem mais calmos e tranquilos para conseguir que tenha um resultado para todos eles? Porque senão entra num ciclo, né? Entra no ciclo. Elas me procuram muito desesperadas, igual imagino que te procuram também. E assim, gente, a privação de sono, ela é enlouquecedora. Essa para mim é a melhor palavra. Ela mexe com você fisicamente, mentalmente. Você perde um pouco a graça de estar ali naquela maternidade, e aí começa uma culpa, que você pensa, meu Deus, mas eu sempre quis ser mãe, e agora que eu sou mãe, eu tô aqui desejando que passe rápido, só para dormir. E assim, quando eu digo isso porque eu já passei pela privação de sono há 7 anos atrás, quase, né, e você só pensa em dormir o dia inteiro, você só pensa, eu preciso que ele durma, eu preciso que ele durma. Não sei se elas comentam lá no consultório, vai chegando à noite, vai dando até uma palpitação, assim, meu Deus, como que vai ser a noite de hoje? Será que eu vou conseguir dormir 2 horinhas seguidas? Porque ficar sem dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias, ok, entendeu? Você fica acabada, mas tudo bem. Você sabe que depois você vai descansar. Agora, quando você tá sem dormir há semanas, meses, anos, e você sabe que não tem uma pretensão de descansar no dia seguinte, isso é terrível. Isso é hormonal, né? Sim. Mexe com tudo. Bagunça Então é tudo. terrível, bagunça tudo. E assim, a primeira coisa que eu faço com uma mãe que chega desesperada, e às vezes é o marido que me procura pedindo ajuda para a esposa, é acolher. A gente tem que acolher essa família, né? Essa família, ela tá buscando quase que um colo. E aí a gente tem que também abrir o jogo com essa família, porque é uma família que está fragilizada, uma mãe principalmente que está fragilizada, ela quer sair dessa situação, ela não sabe como e ela não tem energia para sair. Ela não consegue enxergar a luz no fim do túnel, ela só precisa dormir. E é uma mãe que está culpada por isso também. Então, depois que a gente acolhe essa família, eu preciso que ela entenda que ela vai precisar de mudar. Mudar o comportamento. Ela vai precisar de pegar aquela última força que ela tem, tá? E vai precisar de mudar. Então, ela, assim, de uma forma inevitável, ela entra numa zona de conforto que é buscar coisas mais fáceis para ficar menos cansada. Então, por exemplo, é um bebê que acorda muito. Ela acaba levando para a cama dela para facilitar a vida. Ela acaba levando para uma rede ou pulando numa bola de pilates. E ela vai entrando nessa zona de conforto para facilitar o cansaço e vai só afundando mais nos problemas do sono. E eu preciso de tirar ela dessa zona de conforto para que ela comece as mudanças. E no início dá medo, né, gente? Ninguém quer sair da zona de conforto, piorar um pouquinho, ficar mais cansada. Mas eu sempre falo o seguinte, olha, pensa o seguinte, você não tá dormindo nada. Só que você não tá dormindo nada para fazer algo que você repete todos os dias que não dá certo, que não tem uma pretensão de melhora. Agora, você vai ter um esforço que você hoje, né, não tem, até por estar bem cansada. Eu vou te ajudar nesse esforço. Você vai ver que as coisas vão modificar.
Só que você ainda vai ter algumas madrugadas difíceis, alguns dias que você vai ficar até mais cansada, mas pelo menos no dia seguinte você vai acordar e falar: poxa, eu fiz algo pro bem do sono do meu bebê. Então, você vai começar a enxergar a luz no fim do túnel. Então, eu tenho que ir ajudando essa família a querer mudar. E nada melhor do que mostrar para ela que, olha, vamos mudar, porque sem mudança continua do jeito que tá. Sim. Não dá pra ter medo de ter filho porque não vai dormir, né? Eu recebo várias mães, tentantes assim, né? Que falam, olha, às vezes eu penso em ter filho, mas eu penso e logo desisto porque eu não quero perder meu sono é muito importante. E aí eu acabo dizendo que, bom, sim, um período você vai perder o sono, mas que isso é recuperável, né? A criança ela vai voltando, vai dormindo um pouco melhor, vai aumentando as horas de sono e também vai ter você precisa estudar sobre isso, né? Sobre o sono do seu bebê. E aí, para se adaptar e o bebê conseguir dormir melhor e a família inteira dormir melhor. Porque senão realmente adoece, né? Eu vejo mulheres que elas entram em depressão. Sim. Né? Quando você priva o sono, você fica doente mesmo, né? E aí precisa tomar medicamento, aí já amamenta. Tem medicações que não dá para amamentar. E isso fica muito complicado porque ela fica se sentindo mal, como você falou, né, Lorena? Fica mais culpada ainda. Então é um trabalho, acho que, assim, multidisciplinar quando a criança nasce, porque a família inteira muda. E aí tem que organizar a casa para conseguir ter uma vida melhor, né? E, Lorena, por que você acaba achando, assim, e vendo na tua prática, que os bebês não dormem? Né? Uma família, o bebê, tudo bem, o pequenininho lá antes dos 6 meses, né, vai ter as variações, mas um bebê depois dos 6 meses, que é comum que ele durma um pouquinho mais, por que ele deixa de dormir? Por que ele fica acordando a noite inteira? Tá. Então, na verdade, eu falo que o bebê de até 3 meses de vida, se ele não tem cólica, não tem nenhum desconforto, nenhum problema de saúde, claro, é muito fácil dormir. Muito fácil. Mas ele acorda à noite para mamar. Só. E pronto. E não é a noite toda, não. Se a família sabe conduzir, não é a noite toda. E vários, a partir de 2 meses e meio, vão seguir 10, 12 horas seguidas. Ganhando peso bem. E não é porque fez desmame noturno. Veio natural deles deixar de acordar. O bicho pega depois de 3 meses e meio, 4 meses de vida. Esses bebês, eles percebem que eles podem mais. Eles saem da esterogestação, ficam espertos, ativos, com mais mobilidade, e aí que as coisas começam a mudar. Então, quando a mãe de 3 meses, 2 meses me procura e fala, nossa, meu Deus, como é difícil. Não que eu tô desdenhando que não seja difícil, é muito difícil, maternidade, né? Mas é muito fácil até 3 meses o bebê seguir um sono bom, uma soneca boa, a madrugada, acordando só para se alimentar. E aí depois, respondendo a sua pergunta, onde que o bicho pega, onde que o calo aperta? Associações do sono. É aí. É o que a gente chama de insônia comportamental. Não é bem uma insônia, mas é um problema comportamental do sono. É aquele bebê que ele ficou, de certa forma, não viciado, mas dependente de alguma forma de adormecer. E ele precisa daquela forma, ele pede aquela forma para retomar o sono. E pode ser que ele peça a cada troca de ciclo de sono, mais ou menos, a cada 40 minutos, 1 hora. Ou pode ser que ele peça 2, 3 vezes na madrugada, o que é ok, né? Mas é um bebê que já tem uma certa capacidade de dormir bem, seja uma noite inteira, seja acordando uma vez para se alimentar, no máximo 2, e está com o sono todo picotado. Então, é uma questão comportamental. Pode ter um erro de rotina? Pode, mas até mesmo o bebê que tem uma rotina que às vezes não vai muito bem, seja porque está numa creche, a creche não consegue respeitar muito bem, ou até em casa também, se ele sabe pegar no sono, ele sabe retomar o sono. Logicamente, pode acordar uma noite ou outra, não tem problema, gente. São bebês, têm o direito deles de acordar. Mas uma noite complicada seria a exceção. Mas as associações do sono, elas vão em bola de neve.
Quanto mais você vai colocando para tentar tirar, mais ele vai se acostumando, mais ele vai pedindo. Algumas fases mais, outras menos. Então é verdade aquela história que é muito polêmico de se chora no meio da noite, tem que deixar, não pode ir lá pegar no colo? Não gosto muito, não. Não gosto muito, não. Se ele chorou, ele tá pedindo ajuda, né? E aí a questão, às vezes, é que o problema não tá na noite. O problema tá no que foi feito antes da noite. A noite é um reflexo do dia. Então, a noite, ela vem como um reflexo. Eu falo que quando você dá bom dia para o seu bebê, você começou a construir sua noite. Bom dia. Já tá alguma coisa lá na noite que vai refletir. Alimentou, vai refletir à noite. Perdeu o intervalo de sono, que é a janela de sono. Ó, a noite formando. Caos. Né? Tudo que você faz ao longo do dia do seu bebê reflete à noite. Então, esse bebê que à noite ele chorou para pedir ajuda, tem todo o direito dele, ele é um bebê, mas eu digo aquele bebê que não tem mais motivo para se alimentar à noite, ainda continua, ou toda hora pede uma ajuda de um colo, de uma chupeta, de uma bola de pilates. Aí eu tô indo um pouco mais longe, mas tá na moda, tá, gente? Não usem, tá na moda. Mas não usem. Bola de pilates é lá no pilates, ou para induzir o parto. Então, gente, esse bebê, provavelmente, ele durante o dia, na hora de dormir à noite, ele já precisou desse estímulo para dormir. E por que não pedir na madrugada? A forma que o bebê dorme é a forma que ele vai pedir para retomar o sono, via de regra. Lógico, tem as exceções. Então, a gente, às vezes, não vai conseguir resolver lá no meio da madrugada um problema que veio desde o dia. E aí a gente vai ter que ir mudando todo o dia desse bebê, a forma de conduzir ele para o sono, a forma dele adormecer. Não é porque ele chorou que ele tem que aprender na marra que dormia no berço. Eu sei que tem alguns métodos que ensinam isso, mas não sou eu a pessoa que vou julgar se está certo ou errado, mas não combina muito com a forma que eu ensinaria para os meus filhos. E o que eu não faço com os meus filhos, eu não indico para o filho de ninguém. Então, igual no seu dia a dia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que não é sono. Porque quando fala de sono, as pessoas já pensam, ai meu Deus, vai sofrer. Não, calma. Colocou o bebê na cadeirinha do carro e vai andar com ele na rodovia. Ele não quer ficar na cadeirinha. E aí? Tá chorando lá. Você vai largar ele chorando e continuar a ignorar, né? Que seria o mesmo de largar ele no berço chorando. Você vai tirar ele da cadeirinha e falar, meu filho, não tem problema, não quer, vem no colinho da mamãe, vamos viajar no colo hoje. Melhor, no banco da frente, nós dois. Ou você vai ajudar ele a querer ficar. Ensinar para ele Falando que, olha... mesmo. Né? Olha, meu filho, eu sei que você não quer, eu sei que você não quer ficar no cinto, ficar aqui, mas confia na mamãe, né? A mamãe é a pessoa madura aqui da casa. Deveria ser, né, gente? A mamãe, ela já viveu, né? Você tem só 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aqui é o melhor lugar para você. Se alguma coisa acontecer aqui, você está seguro, né? Lorena, mas o berço, ele não bate e machuca, não. Mas a gente tem o sono, que é saúde. Né? Então, gosto muito de fazer esse paralelo, porque a gente limita e ensina muitas coisas ao longo do dia para ele de forma que a gente nem percebe, né? E quando chega no sono, a gente dá aquele pânico. Ai, meu Deus, mas como assim eu vou ter que ensinar ele que dormir no berço? Não precisa, mas é aquilo que eu falo. A gente tem várias formas de ensinar. E tudo tem uma consequência. Do mesmo jeito que no carro, se você não ensinar seu filho que andar de carro na cadeirinha vai ter uma consequência, no sono também vai ter. Mais cedo ou mais tarde. Mas vamos ensinar de outra Gostei da forma. metáfora, sim. Vamos ensinar de outra forma, sem ser deixando ele lá chorar para aprender, hein? E aí, para ensinar, então, achei legal isso, que então o dia é um reflexo. Então, significa que no dia ele chorou, por exemplo, você falou, tá na rotina, já comeu, tá com a barriga cheia e é a hora a janela ali que ele vai dormir depois. E aí ele não tá dormindo e você vê que tá passando a janela. E aí, como é que é a estratégia do dia para refletir melhor à noite? Isso. É a luta contra o sono, né, gente, que acontece. O bichinho tá lá, sono, coçou o olho, sobrancelha vermelha,
agitado. Sim. E a mãe, gente, mas não dorme. A famosa luta contra o sono, né? Eu sempre falo, gente, pensem pelo lado deles. Eles são imaturos. Você pegou um bebezinho descobrindo o mundo, vendo mamãe, papai, brincando, cheio de coisa pra ver e fala com ele, agora vão dormir. Dormir é coisa de gente velha, né? De adolescente, gente mais velha. Bebê não, bebê quer ficar acordado, ligadão, vendo tudo, né? Então a imaturidade deles impede com que eles simplesmente falam, mamãe, tô com sono, fechar o olho, dormir, seria tão simples, né? Não. Antes de dormir, como dizem as mães, eles humilham a gente. Depois que eles dormem, depois de humilhar bastante a gente. E a gente pode evitar essa luta contra o sono, entendendo melhor sobre os intervalos de sono, entendendo também essa imaturidade deles, né, que muitas das vezes a gente não vai poder virar para um bebê imaturo que está no auge de uma luta e falar, filho, hora de dormir, berçou, fecha tudo, liga um ruído branco. Não, peraí. Dormir precisa ser uma coisa legal. Né? Vamos fazer lúdico? Quem me segue no Insta vê muitas das vezes eu marchando até o quarto com meus filhos. Eles já têm 4 e 6 anos. E aí, às vezes, estão assistindo um jogo com o meu marido, jogo do Galo. E aí, eu chego no meio do jogo e falo, ó, dormir, todo mundo pra cama. Gente, eu vou causar o caos, né, na minha casa. Pra que eu vou fazer isso? Então, vamos de uma forma lúdica levá-los até o sono. E aí, lá em casa, a gente criou a marcha. A gente vai 1, 2, feijão com arroz, todo mundo marchando. Eu estou conduzindo eles ao sono, limitando eles, colocando regras sem eles nem perceberem. Não, lógico que tem dia que isso não dá tão lindo, maravilhoso, né? Não é um alecrim dourado, a maternidade. Mas, na maioria dos dias, eles me respeitam, eles vão, né? Então, a mesma coisa com o bebezinho. Para que você vai encrespar com o bebê, gente? É cutucar a onça com vara curta. Vamos de uma forma lúdica até o sono. Se ele tá com pânico do quarto escuro, chega no quarto claro, né? E aí, sim, facilita muito para você colocar ele no berço. Colocou no berço, não vira para ele e fala, ó, fecha o olho e dorme, hein? Deu seu tempo. Ele vai abrir a boca a chorar. Ou vai ficar rindo da sua cara. Tipo, mãe, você tá zoando, né? E aí você... E quando são 2 ainda, né? Quando são 2, né? Então, você precisa de, ao mesmo tempo que você limita, ensina, você precisa de ter essa parte lúdica, né? E gosto muito de ensinar o dormir no berço, respondendo aí a sua dúvida, pelo início do sono noturno. É um horário mais fácil, já tem melatonina, facilita, tem um ritual do sono, né? Tem uma casa mais tranquila, a gente espera, é mais fácil. E na madrugada ir levando isso também. E quanto tempo demora, assim, Lorena, para arrumar a casa? Porque você falou assim, é complexo, né? Um ciclo aí que se cria, e aí a criança para de dormir direito, né? Ou para de dormir as horas mais necessárias para que toda a família durma bem. Como que faz para organizar isso? Demora muito tempo? São semanas? Alguns dias você já consegue organizar tudo? Deixar o dia, né, com a criança mais ativa, ter sono à noite? Como que faz? E é uma reforma da casa mesmo, viu? Você falou... organizar a casa, é isso mesmo, é uma reforma da casa. E eu sempre lembro, toda reforma da casa, primeiro bagunça, vem a fase da obra, obra, fica um caos, para depois a casa ficar melhor do que era. E no sono é assim também. Algumas reformas acontecem de um dia para o outro, de verdade. Esse bebê, às vezes, você já mexe no dia, já ensina diferente, já faz diferente, e o bebê já tem um reflexo positivo à noite, já fica tudo bem, e aí precisa de consistir, de persistir, senão vai voltar. Agora, outras reformas, elas vão ter um ritmo um pouco mais lento. Como não é uma competição entre famílias, não tem problema nenhum, não vai ter prêmio. O prêmio é dormir bem, aliás. Mas eu dependo muito do ritmo de cada família. Algumas famílias já vão colocar tudo em prática de um dia para o outro. Papum, colocou, mudou. Eu tenho um bebê, eu não tenho um robô, então eu preciso que ele vá, né, também modificando os comportamentos. E o ritmo da família, ela vai ditando esse processo também, né? Ele vai ditando. Eu digo aí que, em média, para a gente falar assim, olha,
seguiu tudo direitinho, mudou tudo. Em 30 dias, mais ou menos, a gente já tem uma mudança que, se não tiver 100%, vai estar próximo. Mas olha, tem bebê que é de um dia para o outro, tem bebê que é em 2, 3 dias, tem bebê que é em uma semana. Então, é muito relativo. Mas para a gente falar assim, esqueceu dos hábitos antigos, agora já tá, ó, bebezen. Em média, uns 21 dias a 30 dias aí. Que é o período de construir hábitos, né? Mesmo dos Sinapses. adultos. Legal. E aí você comentou então dessa rotina, né? A gente orienta isso até para os adultos que estão com dificuldades, né? Você criar uma rotina, um ritualzinho, né? Então o cérebro vai entendendo que é a hora de dormir, né? Vai, faz um chá, sei lá, arruma roupa. Então, um ritual. Que você orienta, assim, o melhor ritual para pro bebê nessa hora de pôr pra dormir? Tipo, dar banho, que já vai Apagar a relaxando. luz, óleo essencial no quarto, você falou o ruído branco. Um banhozinho é bom à noite, né, gente? Pra gente também. Aquela hora que você fala, ó, acabou o dia, né? Vou descansar, gosto muito do banho. Uma casa... Relaxa, né? Relaxa. Uma casa também que tem que, pelo menos, fingir que tá num ritmo tranquilo, né? Desligar a TV. A casa pode depois virar uma boate, mas espera o bebê dormir. Então, Sim. finjam que estão no ritmo tranquilo. Apesar de que pai, mãe, bebê dorme, vai atrás Vai também. junto, Prepara um banhozinho, aí vai de cada família. Tem gente que põe o óleo essencial, tem gente que dá banho de camomila, né? É lógico que isso tudo pode potencializar uma calma, um sono bom, mas não vai ser a solução dos problemas, né? Esse bebê já numa penumbrinha, aí tem gente que gosta de uma música relaxante, um ruído, uma troca de fraldas, colocar a roupinha. A última mamada do dia para os bebês que ainda mamam antes de dormir, encher a barriguinha e vamos dormir, se Deus quiser. E o ritual dos adultos acontece de forma, às vezes, que eles nem percebem, né? Todo dia, fazer o skincare, escovar a dente. Só que aí a gente estraga nosso ritual, né? No celular. Na cama, né? Netflix, o celular. Verdade. Ou seja... Tem vários estudos, né, sobre o sono infantil e que fala mesmo desses hábitos, da criação de hábitos, que você levar a criança, né, para um ambiente calmo, mais escuro, porque vai ter ação dos hormônios da melatonina, então diminui o cortisol, né, André? Depois pode falar mais como que é isso. Sim. E aí a criança já vai, né, iniciando o sono. Também dá para usar, eu falei dos óleos essenciais, né? Que tem muitas mães que usam, mas passam nas crianças. Isso já não é tão indicado, né? Passar o óleo direto no bebê, porque pode acontecer alergias, né? Disruptores Irritação. endócrinos também podem ser ativados. A lavanda mesmo, tinha alguns estudos que falavam que poderiam aumentar um pouco de estrogênio, né? Da mama nas crianças. Então ficou meio controverso, mas... Já que é controverso, é melhor não usar diretamente na criança, deixa só ali no difusor. Então, tem algumas coisas que dá para fazer para melhorar o ambiente. E isso é noite, tá tudo apagado, acordou é dia, né? Você acende a luz, abre a janela para a criança também, os hormônios irem voltando, né? Isso das telas que você comentou, é bem isso, assim, a mesma coisa pra gente, né? Se pra gente, hoje em dia, o celular, ele realmente inibe a produção da melatonina, então atrapalha mesmo o nosso sono, isso comprovado. A criança que ele é tão sensível, até a questão da tela durante o dia, como você falou, vai refletir à noite. Então, naquele período da tarde, né, que às vezes liga ali uma coisinha para ver, ou uma coisinha no tablet. Então, até isso vai inibir a produção de melatonina mesmo e vai atrapalhar também o sono. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, sugere não ter o uso de telas até 2 anos de vida. E depois de 2 anos tem toda uma dosagem correta. Né? Claro, passou das 17 horas, 18 horas principalmente, 0 telas, até pro adulto. Sim, adolescentes, eles falam em 2 horas por dia, no máximo, para não ter prejuízo de cognição, né, a longo prazo aí. Então Nós acabamos estragando nosso sono, mas nós somos adultos maduros. Agora,
Os dos bebês não, gente. É. Nós somos responsáveis por eles. Sim. Eles não têm capacidade de tomar essa decisão, nós temos que tomar por eles. E é quando ele tá formando ali os eixos, né? Então, a gente não pode atrapalhar nesse momento de formação dos eixos hormonais. E eu falo que é como se fosse, assim, uma estante de uma biblioteca, em que tudo que ele aprende, você vai colocando um livro lá. Vai colocando um livro, vai colocando um livro. E aí, no final do dia, essa biblioteca, ela tá toda bagunçada. Os livros bagunçados foram colocados lá. E aí, à noite, quando ele dorme, é o momento que os livros se organizam. É tudo que ele aprendeu vai organizando na cabecinha dele, de uma forma bem leiga aqui, né? E se ele não tem um sono reparador, será que isso se organizou? Ou tá tudo embaralhado lá? Né? Então, não só a irritação que a gente vê no dia seguinte, porque isso é evidente. Até os bebês mais bonzinhos, quando eles passam a dormir melhor, a mãe fala, gente, mas Ele é um anjo. ele é um anjo, né? Porque o bebê que dorme, ele não quer guerra com ninguém. É igual a mulher que dorme, o homem que dorme. Né? E assim, pensando até um paralelo para os adultos, uma noite de sono já vai desregular os hormônios da fome também. Então, aumenta a grelina, que dá mais fome, reduz a leptina, que dá saciedade, e mexe também nos hormônios da tireoide, no metabolismo. Então, no bebezinho, com certeza ele dormir mal, ele vai chorar mais pedindo comida no dia seguinte e vai virar esse ciclo vicioso, né? Sim. Sono é hormonal. Lorena, e a chupeta? Ama ou odeia? Ama ou odeia? Gente, a chupeta, ela pode ser um caso de amor ou ódio, essa é a verdade. Porque tem a modinha que tem a tal chupeta X de agora tem R$1.000 várias, que pode, que essa pode. Então, a chupeta aí, né, falando um pouco do sono, porque na amamentação, quando dada, principalmente no início, ela pode sim causar uma confusão onde pega, ferir mais a mama, ela pode causar até mesmo, em alguns casos, assim, até um desmame precoce mesmo do bebê por conta da chupeta. Eu já vi na prática, tá? E falando da parte do sono, a chupeta, ela pode ser a mocinha da história e pode virar a vilã da história. Ela tem que usar chupeta? Não tem. É uma escolha da família. Só que eu sempre falo com a família, antes de você optar se o seu bebê vai ou não usar chupeta, entenda sobre a chupeta. Como tudo na vida, ela tem prós e contras. Ela tem a parte boa, maravilhosa, tá? Ela vai ser um calmante para aquele bebê na hora do choro, da irritação? Vai. Ela vai ajudar a induzir o sono? Vai. Ela vai ajudar a ficar na cadeirinha do carro mais tranquila? Sim. Viagem de avião? Com certeza. Cólica, gente, a chupeta para cólica, né? Tá com dor, quer sugar. Então ajuda muito, não posso negar. Agora, ela tem também uma parte ruim que pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que quando acontece é o caos. Bom, então, primeira coisa da chupeta, da parte ruim. Um dia você tem que tirar. É ruim. Você tem que falar não, né? Falar não é chato. Pra alguém que tá muito acostumado com aquilo, né? A ter aquilo. Chupeta, quando ela atrapalha o sono, ela não atrapalha de leve. Ela vira o caos. Inclusive, o bebê que eu já atendi, que teve um maior número de despertares noturnos, eram 23 despertares. Toda noite? De 17 a 23. Noite Jesus. boa, 17. Nossa. Noite que a mãe falava, não, Lorena dormiu muito bem, 12. Nossa. Tá. Esse foi o seu caso mais... Foi meu... Não o mais grave, difícil, vamos dizer. porque é muito fácil de resolver isso. Muito fácil. Como? Tira a chupeta. Não dá mais. Ele acordava de 17 a 23 vezes para ganhar chupeta. Porque a chupeta, todo bebê dorme com ela na boca, usa para induzir o sono. Uma vez que dorme, é natural. Ele ejeta a chupeta. A mãe fala, ai, meu bebê nem gosta tanto de chupeta. Quando ele dorme, ele cospe. Aí eu dou notícia para essa mãe. Não, ele ama a chupeta. Todo bebê, quando dorme, cospe a chupeta. Elas falam que cospe, mas a musculatura da boca, ela relaxa, então é automático. A chupeta faz pluf, expele. E aí que mora o perigo, porque se a chupeta ficasse grudada na boca dele a noite toda, deu vontade de sugar, tava lá, sugava. Só que a chupeta tá lá caída no berço. E aí é um bebê estático que ainda não vira e desvira, ainda não senta, não levanta, não procura a chupeta. Vai trocar o ciclo de sono ou passar para uma determinada fase de sono. Cadê a minha chupeta? Eu dormi sugando. Não tem sucção. Aí já sente a falta. Aí começa a procurar.
E procura mesmo, virando a cabecinha. É muito interessante. E batendo a perninha no berço. E aí a mãe vai lá, ou o pai, e puf, devolve a chupeta na boca. Relaxa. Aí vai trocar Aí outro de novo. ciclo de sono, cadê a minha chupeta? Gente, isso pode acontecer 1, 2 vezes à noite, isso pode acontecer 15, 16, 23 vezes numa noite. E assim, se é um bebê que não sabe ainda pegar a chupeta e devolver para a boca, tem que tirar. Eu não tenho como resolver isso. E aí tem que dar essa notícia pro bebê. Então ela pode virar um caos, ou pode nunca acontecer isso. E aí, nesse caso, tem que tirar de dia também, né? Chupeta não tem como tirar parcialmente, né? Porque um hábito, ele continua no organismo enquanto a gente oferece para o bebê. Então sim. tem que esquecer. E nesse caso, ela acordava às 20 vezes e colocava a chupeta. Esse caso em específico, a esposa e o marido não tinham babá noturno, enfermeira, nada, eram os dois e eles faziam revezamento, plantão. Então eles combinavam, até 2 da manhã você fica, depois de 2 eu fico. E ia lá todas as vezes. E aí, eles me contrataram sem saber o que estava atrapalhando. Eu dei a notícia, foi muito óbvio para mim. Tem alguns casos que eu já bato o olho, já sei. E na hora que eu dei a notícia que pra gente salvar, teria que realmente tirar a chupeta. Era um bebezinho de 4 meses, sem chance dele pegar. E assim, uma vez que pega também, a gente tem que ser razoável. Poxa, ele acordar 23 vezes, 17 vezes pra pegar e pôr na boca, ele não vai dormir bem. Por mais que ele não acorde os pais, ele acorda, ele vai estar Mesmo se ele colocasse, né? Então assim, a gente tirou e mais ou menos, eu não me lembro de cabeça que tem muito tempo, mas, sei lá, uma semana depois ele já estava dormindo a noite toda. Olha. Mas é que você contando assim parece fácil, né? Mas eu imagino para pais de primeira viagem, a gente mesmo, até você associar, você vê que ele tá chorando. Aí você chega lá, você põe a chupeta, mas você não consegue associar, né? E assim, quando eu dou a notícia, olha, pra gente salvar esse sono, a gente vai ter que tirar a chupeta. A opção é da família, lógico, nunca é minha, né? A família fala, ele não sabe dormir sem chupeta. Eu falo, nós vamos ensinar. Nossa, E aqueles elefantes que estão na moda? Aqueles elefantinhos que você coloca pro bebê dormir. Ele ajuda mesmo? Que é de uma pelúcia? almofada. É tipo uma almofada de pelúcia, assim, um elefante. Ah, molinho. Ah, tá, o elefante molinho. Olha, é legal pra foto do mêsversário, né? Fica bonitinho, fica. Pode bater uma fotinha. Fica fofo. Um mês, aí põe o bodyzinho, né? Pronto. Fica legal. Fica legal. Porque a pessoa comprou, então deixa usar. Dá algum propósito pro utilidade. negócio. Fica legal. Um dia no mês você vai usar, né? Vai ser Vai. top. E Lorena, as mães têm muitas dúvidas. Se você coloca o bebê já nasceu, né? Já vai direto pro quarto dele. Ou tem um período que tem que ficar do lado dos pais, do lado da cama. Tem isso ou não? Sociedade Brasileira de Pediatria sugere o quarto compartilhado até 6 meses de vida do bebê. Não menciona nada sobre babá eletrônica. Então, olho nu. Sabemos que hoje em dia tem algumas famílias, não digo muitas, mas algumas famílias que já possuem a babá eletrônica, né, que monitora. Quando a família me pergunta, meu bebê tem 4 meses, eu quero pôr ele no quarto dele, posso? Não vai ser eu, Lorena, que vai falar pode ou não pode. Eu falo que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica e a família toma a decisão. Agora, entre quarto compartilhado ou cama compartilhada, optem pelo quarto compartilhado. O bebê num berço ao lado da cama e não na cama dos pais. Não só por perigos, mas por um sono de maior qualidade para esse bebê e para os pais também. Sim. A cama compartilhada em nenhuma fase é indicada de rotina? Não, não é indicada, tem os perigos sim, tá? Mas já tem instruções hoje de cama compartilhada segura. Assim, é complicado. Não traz benefício para o sono do bebê. E eu particularmente, gente, sempre falo o seguinte, cama compartilhada, às vezes ela é um pouco egoísta. Por quê? O bebê fica meses na cama compartilhada, anos, e aí um dia o pai e a mãe cansam. Por que cansa? Quer a cama para eles de volta, quer ter aquele momento do casal, e aí assina o despejo.
Cansamos, filho. Agora vai Tchau. lá pro seu quartinho. Olha que lindo seu quartinho. Não, mãe, agora eu não quero. Entendeu? 1 ano dormindo aqui, 2 anos dormindo aqui. Agora eu quero ficar aqui. E aí? Né? Então, como eu falo, é ação e consequência. Sim. Né? O que você quer hoje até quando você quer. Uma coisa é uma noite ou outra o bebê ir para sua cama. Tudo bem, tem noites muito difíceis. Mas tudo que você repete vira hábito. E hábito não é fácil de ser tirado. Por isso que eu perguntei na rotina, porque esporadicamente, Tudo bem. tudo bem, né? Sei lá, tem um Sim. pesadelo. A gente não sabe. Inclusive lá em casa. Nossa, dia, né, sei lá, voltei de viagem outro dia. Fiquei 12 dias fora e voltei de viagem. Meninos, quem quer dormir na cama da mamãe e do papai hoje? Mas é tudo dormir na cama da mamãe e do papai. Só quando tá muito doente ou voltei de viagem e aí vai, aquela coisa. Mas pronto, eles já sabem, dia seguinte cada um sua caminha. Falando em viagem, com quantos anos ou meses você viajou a primeira vez e deixou eles dormirem sozinhos, sem você? Então, isso é algo muito relativo de cada família, mas eu, Lorena, quando meu primeiro filho tinha 6 meses, eu não estava amamentando mais, porque o primeiro filho não era consultora de sono na época, eu era advogada, e gente, eles Era outra Lorena. Era outra Lorena, sem informações, e eles largam o peito por mamadeira, sim. Então ele largou. Deixou de amamentar com 6 meses e eu viajei, dei uma fugidinha aí de 4 dias para um casamento que eu tive fora no Rio. Foi aquela coisa de quero, não quero, mas foi muito bom lá. Foi necessário. E com o segundo filho, como ele nasceu quase na pandemia, demorou um pouquinho mais, né? Então, a gente foi aumentando gradativo. A nossa última, nós ficamos 12 dias sem eles. Vou falar, deu Nossa. saudade. Imagina. E é engraçado te ouvir falar que quando você falou, olha, eu não era consultora ainda e eu amamentei até, né, próximo dos 6 meses. E aí logo você se explica, né? Porque tem essa questão das mães de todas quererem amamentar muito. E sente culpadas, se sente né? Que não consegue. culpada. Como que é, né, isso na mulher? Ela tá sempre procurando fazer o máximo dela, né? Mas assim, o teu máximo foi esse, que bom que foi, né? Mas só pra assim, pegar isso que você falou pra trazer pras mulheres. Não se culpem também, né? Não, eu observei também. Ela falou, eu não amamentar mais porque... Vem isso, né? Então não se culpem, né? Tentem não se culpar, porque a culpa é inerente, né, da mãe, todos falam. Não, e é bom se informar, igual você não sabia e deu mamadeira. Então é bom se informar, né? E faz o que pode. E não fazer eu vou fazer o que eu posso, o que eu consigo, né, com o que eu tenho, e não, olha, porque o outro fez, né? Você também falou que algumas mães ficam olhando na internet, a influencer que fez isso, que colocou no berço, que já tá dormindo sozinho. Não, cada um faz de um jeito, porque é teu momento, é do teu filho. E a grama do vizinho parece mais verde, né, gente? Mas é isso mesmo, a amamentação, eu falo que hoje a sociedade, ela exige muito... hoje em dia, com a internet, principalmente, né, na nossa área, às vezes eu tenho que contar e justificar. Então, outro dia mesmo eu estava falando sobre rotina no Insta. Rotina, normal, gente, vamos evitar fazer isso, isso e isso. Aí já veio no meu direct. Muito fácil falar isso passando o dia todo no clube com seus filhos. Falei, gente, meus filhos têm 4 e 6 anos. Eles não tiram soneca mais, eles apenas brincam o dia todo. Eles precisam gastar energia o dia todo. Então, assim, né, hoje em dia é muito complicado tudo que a gente fala. Mas sim, a amamentação, a mãe de primeira viagem, principalmente, se ela tem que dar uma fórmula, a primeira fórmula geralmente é com lágrima nos olhos. E pensando assim, meu Deus, o que a sociedade vai achar de mim? E eu, no meu primeiro filho, eu precisei de entrar com fórmula. Até por uma... Olha como que é importante se informar. Até por uma desinformação da amamentação.
Eu precisei de entrar. Então, eu entrei com fórmula, não sabia que tinha outras formas de ofertar a fórmula, era fórmula na mamadeira, e com quase 6 meses ele deixou de amamentar para ir para a mamadeira, que é a forma mais fácil. Sim. Né? Gente, aquilo para mim, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Fiz errado, não fiz o melhor para o meu filho. A mãe de primeira viagem, ela é assim, às vezes, né? E às vezes fica buscando tantas informações por aí, aí não sabe por onde vai, com o que segue, né? Quem que tá falando certo. Deve ser muito difícil. complicado, assim. Nós duas não somos mães ainda, mas Exato. seremos. Mas eu já fico pensando, porque quando nós conversamos, né, com mães, assim, o quanto que elas são julgadas e o quanto elas tentam fazer o melhor. E se cobram. Muito, muito, assim, é o tempo inteiro se cobrando, vendo o que o outro fez, o que ela fez, o que ela me falou, então Se ouvindo comparando, o né? tempo inteiro se comparando, e a comparação é a pior coisa, porque você nunca vai ser o outro, Sim. nunca. E você não entende as circunstâncias do outro. Uhum. Às vezes é uma falsa aparência. Hoje em dia, na internet, a gente posta o que a gente quer. Uhum. E também tem mães de crianças atípicas, né? Que Sim. não vão dormir como as outras, né? Sim. Até dá para você falar um pouquinho, Lorena, se você tem experiência, assim, com crianças, né? Ou bebês atípicos que têm transtornos aí de sono. Sim. Inclusive, novidade no Instituto do Sono Infantil, aproveitando, uma aula de sono do autista, tá? Uma aula maravilhosa que agora as nossas alunas que se formam, elas têm. Então, elas têm essa oportunidade, né? Eu, Lorena, não me especializei nessa área, tá? Como eu não tenho contato direto no meu dia a dia, eu não me sinto preparada para atender com propriedade uma criança atípica. Morro de vontade, mas é um tempo que eu tenho aí no meu planejamento de me dedicar para aprender mais, né? Porque conta muita experiência também, não é só você estudar, né? Mas sim, tem toda uma atenção diferente que a gente tem que ter para o sono e para os pais também, né? Mas pode ter um sono diferente. E dá para perceber algumas coisas, né? Quando a criança... porque hoje em dia o diagnóstico está cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Do bebê, você já consegue perceber a partir do 5º mês aí que ele tem alguns maneirismos, né? O transtorno de sono também, acorda mais, é mais agitado, às vezes mais irritado. Então, o sono é um sinal de alerta também. Mas tomando cuidado que nem todo bebê que acorda a noite toda e que é difícil, a maioria não. vai ter alguma influência aí, né? Porque a maioria, sim, é uma questão comportamental. Mas, sem dúvida alguma, eu já atendi, sim, bebês atípicos que depois os pais fecharam um diagnóstico, mas que na época que eu atendi ainda não tinha uma desconfiança, ou tinha e eles não me informaram. Mas, naquela época, não foi tratado como um bebê atípico, uma criança atípica. E, assim, realmente foram atendimentos desafiadores que a gente conseguiu êxito, sim, tá? Melhoramos, porque muitas vezes uma rotina que a gente melhora, um comportamento que a gente melhora, já tem um êxito. Mas talvez eles não tenham não vão modificando o sono de uma forma que é o esperado. Então, lógico que hoje eu já sou acostumada. Fiz isso, repeti, a família está de fato fazendo certo. Porque às vezes é igual nutricionista, né, gente? A família fala, mas eu não comi o doce, mas tá lá na balança. Claro, pode ter uma questão hormonal, né? Sim. Mas aquela família que tá tudo certo com a saúde, não adianta mentir para nutricionista que não comeu, né? Ou comeu. E a mesma coisa o sono. Se a família fala comigo, não, mas eu fiz tudo que você me pediu. Eu falo, olha, de fato, era para o seu bebê já ter tido um comportamento diferente, tá? Estranho isso. Então, esses bebês que na época a gente não sabia, né? Depois a mãe veio me contar que fechou um diagnóstico e aí muita coisa foi fazendo sentido. Mais difícil, né? Apesar de que o tratamento é também o comportamento, Sim, né? Desde a também. infância. Sono é comportamental, lógico, biológico, hormonal, mas muito comportamental. E as crianças que têm o terror noturno? Será que elas têm mesmo? Então, o terror Ou é um hábito noturno de... hoje, gente, ele virou igual High Needed Baby, já ouviram falar?
Bebês de alta demanda. Tá na moda. Meu bebê é de alta demanda. Eu falo o meu também, você tem que ver. Me chama o dia inteiro. Me chama o dia inteiro. Eu que não cuido, não, pra você ver. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado para não rotular. Porque bebês de alta demanda é um termo que surgiu aí, tá na moda, né? Já teve mais na moda, graças a Deus. Geralmente um bebê muito irritado que acorda muito. É um bebê que não tem uma rotina adequada, um bebê que tem hábitos ruins de sono, ou seja, um bebê que está precisando de melhorar realmente o sono, né? Mas a sua pergunta nem era disso, eu fiz aqui a comparação. Era das crianças, do terror, do terror mais noturno. Crianças mais velhas, né? Que você... Terror noturno. Sim, parece pelo menos. Mas eu acho que ele é sonâmbulo mesmo. E ele, tem o sonambulismo. eu já vi uma vez que eu dormi com ele parece que não tá consciente mesmo. Tem, realmente, é um distúrbio de sono, né? Eu não trabalho com terror noturno porque eu não sou médica do sono, então aí precisa de uma neuropediatra mesmo, uma médica do sono, um médico do sono, para trabalhar esse distúrbio. Mas hoje em dia o terror noturno, ele é muito confundido com um despertar com muito choro na madrugada. Tá? Até hoje, todos os casos que vieram para mim com uma desconfiança de terror noturno, desconfiança não, as mães leem no Google, né? O Google dá o diagnóstico de terror noturno, o que você quer, você acha no Google hoje. E aí ela chega, o meu filho tem terror noturno, você vai ver bebezinho de 1 ano. Eu falo, tá. Aí a gente melhora a rotina, melhora os hábitos, o terror noturno desaparece. Lógico, não era, mas o que acontece muito que elas confundem é o choro desesperado da madrugada. O choro desesperado é muito associado a cansaço, cortisol elevado. O sono dói. O sono dói na gente, dói neles. Então, eles choram muito forte. Quanto mais velho, mais forte. E querendo ganhar determinada coisa. Seja um leite, seja uma cama dos pais, seja um colo, seja nada. Por quê? Mistura o cansaço com uma luta contra o sono. Então, sempre falo, o bebê tá chorando muito na madrugada. Antes de você rotular, de você falar é terror noturno, é dor, medicar, tira do quarto. O quarto escuro é onde eles mais berram. Então, tira do quarto. Tirou do quarto, tentou distrair ele, não precisa acender luz, ligar a TV, nada disso. Tentou distrair ele, o choro continuou. Aí sim a gente, né, por algum tempo, lógico, aí a gente já tem algum sinal de alerta. Mas a maioria, só de você tirar do quarto, vai passar. Né? Porque, de fato, o terror noturno é um distúrbio, não é algo que acontece em toda casa, é um percentual baixo, né? Sim. E realmente não é da minha alçada diagnosticar. Mas acho que como tá muito espalhado mesmo na internet, eu acredito que a maioria seja assim... A maioria. Não é, na verdade, né? Porque realmente é muito raro. O terror noturno, ele vem junto com o sonambulismo, então é um transtorno mesmo, psiquiátrico, a criança fica muito apavorada, né? Ela não tá acordada e começa a gritar, ou então sai andando muito desesperada. Mas são crianças mais velhas. Mais velhas, não é em bebezinho. E também que elas confundem muito, além, né, do terror noturno, alguma dor. Então, recentemente eu atendi um bebê que a mãe me falava, nossa, todo dia, 3 horas da manhã, ele tem refluxo. Aí eu dou o remedinho dele de refluxo, toda noite. Eu falo, gente, que interessante, refluxo com hora marcada. É interessante. Ele tinha mais de 1 ano que tomava remédio de refluxo. Entre 2, 3 horas da manhã, o refluxo atacava. Ficava bem o dia todo. É interessante esse refluxo. Não sou médica, não vou desconfiar que não tem refluxo. Quem sou eu, né? Para dar ou tirar uma medicação. Mas... vamos fazer o seguinte, vamos ensinar ele a pegar no sono no bercinho dele, retomar o sono, gostar mais do bercinho dele, porque entre 2, 3 ele porque queria sair do berço, e a mãe associava que ele tinha dor, por isso ele queria sair. Pronto, ajudamos ele a gostar do berço, a desejar mais o berço, pegar no sono, retomar o sono no berço, o refluxo desapareceu. Então, nunca mais teve refluxo entre 2, 3 da manhã. Sim. Quando você vê uma coisa que não tá batendo, a conta não fecha. É por isso que é bom ter o olhar de alguém assim, profissional, né? E facilita para o médico também. A mãe vai desesperada num gastro e fala, meu bebê tá com refluxo, ele tá dormindo péssimo.
pode até ser que esse bebê tenha um refluxo oculto, por exemplo, que está gerando um desconforto, mas se esse bebê tem várias associações, uma rotina toda errada, gente, o refluxo, ele não... A maioria das vezes não vai ter um exame que vai fazer para ver se tem um refluxo. É clínico, né? Que você vai achando aí Exato. se tem ou não tem. É difícil com o bebê. E às vezes esse bebê realmente ele tem um desconforto, mas às vezes não. É um bebê que está chorando muito, não quer ficar no berço. Por quê? Porque está com uma rotina errada, uma associação ruim. E não é um refluxo. Então, até para facilitar para aquele médico fechar um diagnóstico, melhorar essa parte comportamental é importante. Legal. Ótimo. A gente faz sempre uma pergunta aqui, né? Mais uma pergunta. Que no seu universo, então, das mães que você ajuda, o que você acha que elas mais buscam, assim, que é o nome do nosso podcast? O que elas querem? Que elas querem dormir. Dormir, gente. Elas querem dormir. A mulher que dorme não quer guerra com ninguém, né? E não só isso, buscam também uma maternidade leve. Que é o que eu tento levar para elas sempre, é meu objetivo, né? Aquela maternidade que, lógico que começa com um sono de qualidade. Sono de qualidade não significa que o bebê nunca mais vai acordar e nem significa que ele não vai acordar à noite, que às vezes ele precisa de se alimentar, mas é dormir. É aquele bebê que tem uma capacidade de acordo com a idade e que não está conseguindo. E elas querem melhorar isso, não só pensando nelas, como logicamente na qualidade do sono do filho e da família toda, né? Porque eu sempre falo também que vai muito além do sono, é um bem-estar, né? Do filho, da família e passa tão rápido, mas não precisa de passar tão rápido de uma forma pesada. Pode passar rápido, porque vai passar rápido, mas de uma forma leve. Que você olhe para trás depois e fala que delícia que foi aquela fase. E não que olhe para trás e fala, nossa, gente, eu era acabada. Todos os dias eu só pensava em dormir. Eu só queria que passasse. Não queira que passe. Vai curtir seu filho. E se você não dorme, você não tem nem energia para curtir ele no dia seguinte. Não fica apavorando as mães. É. Né? Já passei por isso, já passei e consegui passar. É isso aí. E assim, é possível, né? Nada como uma orientação correta. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, nem tudo vai te levar ao sucesso. Não estou falando que tem que ser o meu, mas tem que ser um conteúdo de confiança, um conteúdo correto, igual tudo da internet hoje. Eu falo que se você quiser buscar na internet que azul é verde, você acha. Então você acha o que você quiser. É perigosíssimo. E cuidado, porque às vezes você está aí dando volta em volta do problema. Mas se você não atacar aquele problema, o seu bebê não vai dormir. Né? Então, muitas vezes o bebê não dorme, elas vão na neuropediatra, aí elas vão, eu preciso de ver se ele tem algum distúrbio, preciso de ver se é questão emocional. Claro, cada profissional tem sim a sua parte, mas aquele bebê tá precisando só de alguém que pare e fale com ele, olha, dormir é assim. Ele só precisa que uma pessoa madura tome a frente, né? E eu tenho uma brincadeira que eu faço, eu sou muito brincalhona com as minhas alunas, minhas clientes, eu falo, olha, o seu, você já pode passar os boletos pro nome dele e dar a chave de casa e do carro, hein? Tá mandando e desmandando aí. Quantos anos? Tá com 1 ano e 8. Lindo, isso mesmo. Pode passar a escritura pro nome dele. Mas não tem que estar mandando e desmandando. Ele precisa de alguém para conduzir, né? E não é fácil. Todo limite é terapêutico. Né? O limite ele precisa ser dado, porque é isso, na hora de tomar conta. Precisa ser dado. Você usou muito a palavra leve, nós usamos também já aqui. Já pegou nossa outra pergunta, já respondeu. Nós temos a outra pergunta, assim, que é como você faz na tua vida para levar uma vida mais leve? Tomo remédio. Estou medicada. Estou medicada, uma gotinha de manhã, uma gotinha à tarde, uma à noite. Eu não podia perder a piada, né, gente? Assim, né? Mas muitas das vezes a pessoa vai precisar, né? Sim. Mas a gente sempre tenta achar um ponto de equilíbrio que nem sempre é fácil. E eu
aprendi muito com essa profissão e com meus filhos que a gente não tem controle de tudo na vida. Então eu acho que a criança ela é ótima para te ensinar o seguinte: tá com viagem marcada, mala pronta, aí no dia da viagem amanhece com febre. E eu passei por isso várias vezes já, e eu era uma pessoa que queria controlar tudo impecável. Então, eles me ensinaram, não, mãe, olha, não vai ser do seu jeito. Às vezes as coisas vão acontecer diferente. E aí, quando aconteciam diferente, eu ficava frustrada, acabada. E aí, hoje, eu sei curtir o diferente também. Então, não deu para ser assim? Tá, a gente não vai viajar mais, vamos fazer ser legal aqui? Né? Então, eu tento levar a minha vida com uma certa leveza. Sempre falo, não é um alecrim dourado, não é uma família margarina, né? Mas esse equilíbrio, ele é muito importante. E, gente, eu posso até ficar com fome, mas sem dormir, não venham com a palavra leveza pro meu lado. Sem dormir, eu assim sou também. um bicho. Ou seja, é a sua mesma preciso. resposta. O que eu faço para levar a vida leve? Durmo. Eu preciso dormir. E meus filhos também. Eu vejo isso neles. Eles precisam. Todo mundo, né? Todo Que acho que tem gente que não percebe as consequências de não dormir. Da alteração na do vida. sono. Sou uma pessoa amarga, sem dormir, mal-humorada. Irritada, eu fico também. Obrigada, Lorena. Foi Foi muito bom. ótimo. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Aí pode passar o seu contato, o seu arroba. Tá bom, adorei, gente. Eu que agradeço. Lá no conteúdo do @bebezen_, tem muito conteúdo de sono, de maternidade, rios engraçados também para quem quer ir lá só rir. Tem muito meus filhos, a nossa vida, eu compartilho muito também. Lives, né? Lá no link da bio você encontra várias formas de você ajudar o seu bebê a dormir melhor. Tenho certeza que você vai achar uma forma que vai ser o melhor para você e sua família. Me sigam, gente, @bebezen, curtam, compartilhem, comentem, Isso né? mesmo. Isso aí, gente. E o Instituto do Sono Infantil também. Você que quer ser uma profissional do sono, né? Ter essa vida aí com liberdade, ser dona da sua agenda. É tão gostoso isso, né? Então, não deixem de ir lá. E também, o podcast, o que elas Isso querem, mesmo. né, gente? Isso Porque aí. eu Sigam adorei também. esse papo. A gente adorou também. É ótimo, muito obrigada. Obrigada a você que esteve até agora conosco, assistindo. Então, compartilhe aí com as mamães que precisam desse conteúdo. As tentantes né? futuras. Se inscrevam no nosso canal, porque tem muito mais desse conteúdo, de outros conteúdos para mães, para mulheres em geral. E obrigada, Power Fox, agradecer nossos parceiros, né? Tava contando aqui pra Lorena que é um Vou café experimentar. bem clean, não tem adoçante, então dá uma energia e tem o TCM, que é o óleo de coco, né? A parte mais pura, vamos dizer, que dá mais os efeitos, e tem a versão com cacau. É muito bom. Isso. Depois você vai provar. Vou, com certeza, gente. Porque apesar de dormir bem, mãe é um bicho cansado, né? Nossa. Não custa nada, uma energia ainda mais limpa. Esse que é uma energia limpa. É isso aí. Sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada, gente. Até.